Muito boa noite a todos. Quinta-feira, 10 de maio de 2018. Hoje vamos conversar sobre transhumanismo, o que é e algumas características. Bem-vindos ao futuro. Welcome to the future. Amnon Carmel. Esse tudo tem no SlideShare, se você quiser ver no SlideShare. Está lá. Ali no fundo aparece Matrix, a trilogia, Matrix Reload, Animatrix, que tem a ver com Cyberpunk também, que a gente vai conversar alguma coisa sobre. Cybercultura e Cyberpunk. Entendendo a questão da genética, o genoma humano foi projetado em 2005, se codificou todos, se não me engano, eram 33 mil genes. Né? E a pesquisa sobre células-tronco, stem cell, células-tronco. A engenharia biológica, células, tecidos, órgãos e mecânica avançada, juntamente com a biotecnologia e juntamente com a nanotecnologia. Nanotecnologia são partículas nanômetros, são angstroms, né? E interagindo com o cérebro, as interfaces mente e cérebro, mente-cérebro não, cérebro e computadores ou máquinas eletrônicas ou membros biônicos. O ciborgue, um progresso promissor nos últimos 5 a 6 anos e muito ainda. Então começou lá com a série O Homem Biônico, a Mulher Biônica. Tem homens biônicos, mulheres biônicas por aí já tem gente aí entre nós. Os ciborgues já estão entre nós. Geralmente o cinema, a televisão antecipa um pouco, a literatura também. Esse atomistroso lá, então. Aí são tecidos, sistemas biônicos e as questões éticas envolvidas em sistemas híbrido. Híbrido porque aí é um trabalho italiano, Paolo da. Tem que voltar lá um pouco. Alô? Mais um. Aí. Escola Superior Santana. Escola Superior Santana. Então, é a parte da europeia, mas tem todo um pessoal nos Estados Unidos trabalhando e brasileiros também. Tem até um que está lá nos Estados Unidos. Ele trabalha com aquele exoesqueleto para ajudar as pessoas a voltar a caminhar. Então, falando um pouco sobre biônica. Bio de biologia, vida. Conexão do natural com o artificial. Primeiro caso de estudo, a mão biônica. O projeto da mão biônica. Desenvolvido uma prótese para ser conectada ao sistema nervoso. Isso aí já é realidade. Caso 2, um projeto neurorobótico, investigando o desenvolvimento de híbridos biônicos, sistemas híbridos biônicos. Conclusões, um novo papel ético de responsabilidades nas pesquisas robóticas. Lembramos as 3 leis de Isaac Asimov, né, da robótica, que uma das preocupações é que o robô pudesse matar o criador, o velho mito do Frankenstein, e é um dos mandamentos superar a inteligência humana e não deve ser voltar também. E não herdar a nossa parte sombria. Inclusive, recomendo os livros do Asimov. O pessoal que gosta de ficção científica, o livro Fundação, a série Fundação, é a série mais icônica dele. E ela foi uma das primeiras obras da ficção que tratou sobre a questão dos robôs. Então ela antecipou muitas coisas e a abordagem que ele fez é bem interessante. E não é uma leitura tão técnica assim como um livro de filosofia que você pegar. Embora tenha muita filosofia ali envolvida. Assim como Arthur C. Clarke. Eu também recomendo O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. É bom. Que
Também puxa para... E todos esses são citados no Wikipedia. Andei pesquisando Sim. a questão da cybercultura. Então ali mostra o homem vitruviano de Da Vinci, lá de 1400 alguma coisa, e o homem biônico ou robô da atualidade. Inclusive passou na televisão um japonês idêntico, e o cara ficava bem sério, e eles perguntaram quem é o criador e quem é a criatura. E ele dizia, não, às vezes para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu mando um robô para dar palestra e eu vou para outro lugar. Então é uma coisa bem interessante. Tem outras tecnologias, né? Nós temos a tecnologia da holografia, né? Então o holograma já é usado também. Inclusive tem aquela cantora famosa de pop rock lá no Japão que é totalmente criada por holografia. Quando 2 ou 3 raios são cruzados e formando um holograma. Então ali o modelo biológico, o desenho de... Quem que fez ali? O desenho de robôs biomédicos, então aí entra a biomedicina, a interface neurociência e robótica, e novas tecnologias, substituição funcional, ligando plataformas com validação de modelos biológicos, robôs com plataformas físicas. Um abraço então para... tem o Flávio Ferreira ali, meu xará, Maristela Frasson, Flávia Salvan, minha colega lá. Mas tem a Flávia também. E a Salva também. Esse eu não conheço. Maria Graciano, Neia Correia, Sayonara Naspolini Bertan, Stephanie Soares, Alcir Caetano. Muito boa tarde, boa noite. Já é boa noite. O homem vitruviano, relembrando ele, a questão da quadratura do círculo, ou da circulatura do quadrado. Então, um quadrado e o círculo. E as dimensões do homem, as dimensões, a razão áurica, entra na questão da matemática. 1608 é o número de Fibonacci, chamado o número de Deus. Todas as medidas, se você vê, é 1, 2, 3, 5, 8, 13. 2 dedos, uma mão, 2 mãos, um antebraço, 2 antebraços, um braço, e assim vai. Então conectando o homem e o robô. Conectando o homem e o robô. Então o homem, ali os nervos, o cérebro, os membros, as próteses biônicas, a interface, o robô do outro lado, e no meio o sistema controlado de membros através de computadores, de notebooks. E a tendência futuramente é controlar pelo próprio celular, né? O celular hoje em dia já é um computador, um mini computador, um microcomputador. A tendência acho que vai ser. Já tem aquela maquininha de insulina, o pâncreas artificial, que o pessoal já carrega junto ao corpo e controla os níveis de glicemia. Então tem bastante aplicações. Ali seria, no caso, pessoas que perdem a mão, o braço, a perna. Então, robótica. Rudimar Gomes. E o Márcio Martins, se estiver online, participa, né? A gente gostaria que ele estivesse ali, mas pode participar online. O cérebro e a interface computador, cérebro-computador, é uma das 10 tecnologias emergentes que mudarão o mundo. Review tecnológico, janeiro e fevereiro de 2001. Então, logo depois da virada de 2000. Oi? Ali mostra uma foto da mão biônica, o projeto Cyberhand, mão biônica, mão cibernética. E ela é quase igual realmente aos ossos, é impressionante a qualidade. E esse mesmo modelo tem nos Estados Unidos também. Eliseu Rosa, Luzia, tua mãe, Maristela Cecília. Ali o pequenininho não vai ter como ler, vamos passar por cima. Nem aumentando. Eles fizeram pequeno, né, depende da fonte. Então ali mostra toda a União Europeia, aí mostra a Itália, mostra, lá se não me engano é Holanda, Itália, Espanha, Barcelona, maio de 2002, 1º de maio de 2002, 30 de abril de 2005.
Custo 2.500 euros ali, né? O que cai lá no meio, lá, custo, fundo, colaboradores, Escola Superior Santana, que é essa desse artigo, INAI URTC Center, Frankfurt, Alemanha, Centro Nacional de Neurociências, Barcelona, Universidade Autônoma de Barcelona e Centro para Sensório Motor, Interação Sensório-Motor. 2 na Espanha, 1 na Itália. Objetivos do projeto Mão Biônica. Objetivo de longo prazo: aumentar o conhecimento básico de regeneração neural e controle sensório-motor da mão em humanos. Então, conhecimento da parte neurológica mesmo. Em médio prazo, explorar a tecnologia para desenvolver novos tipos de próteses de mão que se tornarão uma das próteses correntes daqui para frente. E essas novas próteses poderão... O azul ali não vai dar para ler. Amputados... tá ruim de ler. A pessoa chega sem a mão e eles conectam. Existem 2 coisas que se faz hoje em dia. Ou tu tenta reconectar a mão, ou se ela se perder, ou se ela se destroçar, colocar a mão biônica. São 2 coisas que se faz. Neurocirurgias, sinais neurais. Ali mostra o sistema, como é que funciona. Ali naquela partezinha ali, em resumo, estava falando que ele ia melhorar o controle sobre mãos amputadas e melhorar os sinais neurais, o envio de sinal neural para a prótese. E ali tem todo o sistema, o mecanismo biotrônico, biomecatrônico. Então a mecatrônica nós já temos aqui em Criciúma, né? Então o pessoal já deve ter gente trabalhando nessas coisas. Por aqui também, sensores biomiméticos, regeneração tipo eletrodo, nervo referente é o que sai. Regeneração tipo eletrodo, o aferente. O aferente é o que chega, o eferente é o que sai. Sistema de implantado de estimulação neural, tipo esses marca-passo cardíaco, marca-passo que tem para controlar arritmias cardíacas ou epilepsias. Telemétrico eferente, link aferente telemétrico, o 6, o 7, o 8 é unidade externa para decodificar as intenções dos pacientes e o controle da prótese. Aí já está ligado ao microcomputador. E o 9, o retorno, biofeedback cognitivo, feedback cognitivo. Então aí tu une informática, tu une mecatrônica, une conhecimento neurosensorial. Esse aí tá meio ruim de ler também. Cérebro, conexões neurais, IC para recordação neural, reconhecimento de padrão, controle, sensório, feedback, motores para mão artificial. E na saída lá, o que ele diz? Sensores de pele artificial, tipo pele artificial, sensores de feedback, muscular, informação sensorial, a informação motora em cima e sensorial embaixo. Motor é movimento e sensorial é sensação, então ela é bem desenvolvida, tanto aspecto motor quanto sensorial. E retorna para o cérebro depois, fechando o circuito. Tem as fotos do homem e da mulher também. Ali mostra a mão, então tem os 4 dedos separados do polegar, então bem no sistema anatômico como é a mão natural. Patrick Amador, um abraço.
Maristela, Eliseu Rosa, Simone André Correia. O dedo, então, é imitação às 3 falanges ali, como dizia na escola, falange, falanginha, falangeta. A distal, a proximal e a mediana. E 5 cabos de tendões, então tem tendão para tudo quanto é lado. Se aproxima muito do que é a mão natural, né? Por incrível que pareça. Aproximação, desenvolvimento da interface computador-cérebro-computador, BCI, Brain Computer Interface. Ali um microeletrodos, Utah, é Utah ali? É, né? Eletrodo Array, tecnologia biônica lá dos Estados Unidos. Ó. Da Alemanha, IBM Technology, IBMT, não sei se é IBM, IBM é americana. Várias estratégias podem ser usadas em implementar a BCI. Tem como aumentar ali? Não? Então, a interface cérebro-computador é um sistema de comunicação que não depende do cérebro normal. Da saída do cérebro normal. Mas dos nervos periféricos. Então ele conecta os nervos periféricos e músculos. Então ele faz a ligação com a medula também. MIT é o Massachusetts Institute of Technology, ali de... Inovação. Interfaces não invasivas de inovação. E ali mostra o eletroencefalograma e a ressonância magnética funcional, fMR. O Jerboing, um abraço. Simone Correia, Maria Correia. Maria Pereira e a Maristela Fração já foi. Muito dos limites das interfaces não invasivas pode ser advindas da combinação de diferentes técnicas de imagem, como ressonância magnética funcional, fMRI, eletroencefalograma e o MEG, que é o magnetoencefalograma. As novas combinações não invasivas podem ser usadas nas BCI como sistemas importantes de investigação e problemas neurocientíficos. E ali mostro a imagem funcional de ressonância magnética funcional. Lembrando que a ressonância magnética atua nas moléculas de hidrogênio do cérebro. O hidrogênio, como ele é bastante contido na água e a maior parte do organismo é hidrogênio, então ele utiliza o hidrogênio para mostrar visível até a funcionamento on time, como se diz, né? Como está funcionando. Tu quer pesquisar, por exemplo, música, o hemisfério temporal, tu quer pesquisar visão, o hemisfério occipital, então tu vai trabalhar com glicose ou com tecnécio, ou com radioisótopo para ver como está funcionando circulação e aproveitamento da energia, glicose. Esse é o mesmo. Projeto neurorobótico, aí já entra na neurorobótica. Aí já entra. Collège de France, Paris. Deutsche, Alemanha. Frankfurt, Alemanha. Aquele ali. Steden, Suíça, Suécia. Bélgica. Grécia. Espanha. Barcelona, Itália. Parma, Itália também. E o último é França, Paris, França. McLuhan. Tornando os problemas éticos na neurorobótica em oportunidades. O Comitê Ético Técnico, incluindo filósofos, teólogos e antropologistas.
e adicionando o Work Package. O que é esse WP15? Esse eu não conheço. Ethical e Social seriam questões sociais e éticas, para investigar e definir apropriado uso metodológico para explorar as relações entre robótica, neurociência, ética, de um senso bem alargado. Um senso alargado. É que sempre essa questão, lembrando, muita gente não entende, às vezes porque tem a ver com o que tem a ver tecnologia neurorobótica com a questão ética e social, é que tem muitas pessoas, geralmente ligadas às áreas mais das humanas, sociologia, filosofia, psicologia, que elas acreditam que tem que ter muito cuidado com isso, porque tu torna o ser humano menos humano, mais máquina e menos humano. Inclusive tem algumas linhas mais radicais que são contra isso, são contra ciborgues, essas coisas, porque acho que eu tenho uma colega, eu li uma notícia certa vez, que todos sabemos que os nossos sentimentos em geral eles são reações químicas. E uma vez eu falei de uma notícia para uma colega minha que pode ser que futuramente crie-se, os cientistas eles estão tentando fazer isso, chama-se tecnologia anti-amor. Estão tentando criar um remédio que possa combater as reações biológicas que geram amor, especificamente do amor de uma pessoa por outra. Então, o que acontece? Por exemplo, a pessoa se apaixonou por outra, não é retribuída? O que acontece? Muitas vezes a pessoa sofre por conta disso. Então, é um remédio que visa amenizar esse tipo de sofrimento para combater doenças que podem ser decorrentes disso, como depressão e outras coisas. Então, meio que corta o mal pela raiz. No caso, não seria privar o ser humano de sentir o amor. Seria o quê? Amenizar o sentimento que ela tem, que aquela pessoa tem, pela aquela outra que já é casada, por exemplo, para evitar assim problemas para essa pessoa, evitar que ela, por exemplo, ela entre em depressão ou que faça alguma bobagem. E a minha colega, eu li isso, ela disse que ela é contra isso. E por quê? Porque ela acha que esse tipo de coisa torna os seres humanos menos humanos. Eu sou de uma linha mais racional, eu já penso diferente. Não sei se o Dr. Flávio pensa igual a mim. Eu acho que, dependendo da situação, muitas vezes tem reações químicas, biológicas que a gente tem que combater, que podem fazer mal. Inclusive, as doenças psicológicas, muitas delas elas são reações químicas. Inclusive, o transtorno de estresse pós-traumático, tem pesquisadores que estão pesquisando, por exemplo, o Boa Noite Cinderela, que é o MDMA, se não me engano, que é uma metanfetamina, ou o Barbitur, que é o pentotal, que é a máquina da verdade, né? A substância da verdade. Então, a ideia é bloquear os traumas. Já tem gente que diz que não, a gente tem que superar os traumas, e que nem alergia, tu tem que, através da exposição, suprimir. E não simplesmente bloquear pensamento negativo, por exemplo. Mas tem gente que diz, não, se a memória é ruim, vamos bloquear ela. Inclusive com métodos hipnóticos ou métodos por magnetismo. No caso, seria uma alternativa, digamos assim, mais puxada para uma alternativa mais racional para curar esse tipo de trauma. Que a gente não precisa sofrer, né? Aí tem gente que se defende, porque tem que sofrer. Não, tu pode aprender pelo amor, não pelo sofrimento. Ao invés de submeter a pessoa, por exemplo, a um tratamento extensivo que às vezes leva anos, dá um remédio para ela, já corta o trauma na hora. Inclusive tem um episódio do Dr. House que eu acho bem interessante nisso, quem conhece a série, onde tinha um cara, ele estava doente, e qual era o problema dele? Todas as doenças deles, elas estavam sendo agravadas pela depressão que ele tinha. E por que ele tinha essa depressão? Porque na mente dele, a mulher que ele gostava, ela estava com outro. Então ela era apaixonada por outro. Então o que ele via? Que ele nunca poderia ficar com ela porque ela já é casada. Ou já está envolvida com outra pessoa. E o que ele fez? Por conta disso, ele pegou uma doença, não lembro agora qual foi, e a depressão ela só agravou mais ainda. Então, como foi que o Dr. House curou isso? Isso acontece, tá? Porque o Dr. House, as doenças que aparecem ali, elas são todas reais. E os métodos, embora não comuns, eles não ortodoxos, eles realmente curariam se a gente tivesse hoje em dia. O que eles fizeram? Eles pagaram um lado do cérebro do paciente. Esse lado do cérebro era responsável pelo sentimento que ele estava tendo especificamente para aquela pessoa. E o que ele fez? Ele esqueceu daquela pessoa. Então é como se ele nunca tivesse visto ela. Hipnose, qual é o método? Não, ele parece que eles desligaram uma partezinha do sistema límbico dele.
do sistema Neurocirurgia? límbico. Isso, foi feita uma neurocirurgia que eles desligaram essa parte do sistema límbico responsável pelo que estava gerando aquele sentimento de amor pela outra pessoa, e ele se curou, assim, porque ele não teria cura, porque enquanto ele estivesse em depressão, ele não poderia se curar, ele provavelmente ia morrer. E o que eles fizeram? Apagaram as memórias que ele tinha daquela pessoa. E o que aconteceu? Ele se curou. Então, e muita gente acha que... E isso foi interessante porque teve todo um levantamento ético ali em volta. Que o House não deveria fazer isso. House, não estás fazendo isso porque tu estás apagando várias memórias importantes, vários sentimentos que ele tem. E o próprio House passou por essa questão também, né? Sim, justamente. Mas é interessante esse tipo de... É por isso que sempre tem envolvido esse tipo de debate na questão ética e social. A depressão tem a estimulação, a DBS, estimulação cerebral profunda, Deep Brain Stimulation, que até o João Quevedo está trabalhando lá no Texas. E tem também o tratamento de depressão através do magnetismo. Então, o pessoal que é contra a eletroconvulsoterapia usa a magnetoterapia. É uma coisa bem interessante e faz parte dessa tecnologia que a gente tem, né? Devemos aproveitar as tecnologias. Ali nós vemos ao centro um dos desenhos do Da Vinci, sempre o Da Vinci, né? Ele antecipou em 400 anos pelo menos. Eticamente, o direito ao desenvolvimento da tecnologia que promete aumentar a qualidade da vida de pessoas desabilitadas e levam eles a participar mais qual é o termo ali? Plenamente da sociedade europeia. Uma pergunta. É eticamente é um direito ético desenvolver esses desenvolvimentos? Isso, está fazendo a pergunta. Na sociedade europeia, ali no caso, mas vale para o mundo todo. E ali mostra o helicóptero, o salvamento, e o cara que antecipou foi o velho Da Vinci. Entra até uma questão que a gente pode comentar em outra ocasião, a questão da relatividade do passado, presente e futuro. Tem vídeos interessantes mostrando tecnologia de 13 mil anos atrás, onde se fala em eletricidade, se fala possivelmente em laser. Pega as pedras da pirâmide, como é que elas foram cortadas, que tu não passa um cartão magnético entre uma pedra e outra, cada pedra com 2.000 toneladas. E como que tem 2 milhões de pedras formando uma pirâmide, os 4 pontos cardeais, representando o cinturão de Órion na Terra, e inclusive os dutos, que eles achavam que eram dutos para ventilação, um aponta para a estrela polar e o outro aponta para Sirius, se não me engano. Jéssica Freitas, um abraço. Lugero, bom, já foi falado. Lembrando que os faraós sempre falavam que eles iam de Sirius, né? Eles têm uma ligação com Sirius. Que é logo abaixo de Órion tem Sirius A e Sirius B. Tem gente que diz que tem 3, né? Experiência de Warwick. Para acessar a utilidade, a compatibilidade e a operatividade em longo termo do microeletrodos, o ensaio de microeletrodos. E esse ensaio de microeletrodos é interessante, até em pesquisas de laboratório se usa esses microeletrodos. Para mediar o nervo mediano ali, o nervo mediano é o nervo do braço. Um eletrodo foi cirurgicamente implantado no braço direito do professor Warnick. É o próprio professor. Ó. Um voluntário saudável. Tu vê como é que é, né? Esse aí é que nem o cara da homeopatia, ele experimentava nele mesmo. O experimento é eticamente direito, né? Eticamente right. Existe uma necessidade brava para a inovação. Step é passo, né? Passo para a inovação. É uma maneira de experimentar num primata não humano, então o uso de macacos. Hoje em dia está se questionando até o uso em gato, cachorro, e daqui a pouco, do jeito que está, nem ratinho não vai ter mais como experimentar. Mas já foram usados. Doentes mentais, presos. Essa semana eles estavam falando no suicídio assistido. O cara que foi para a Europa para ter o suicídio assistido, que é a eutanásia, né, que é outro tema também.
Pessoalmente, a minha opinião pessoal, eu sou a favor dos ciborgues. Então, muita gente vai discordar comigo, mas eu sou a favor dos ciborgues. Porque eu acho que... Claro, não se a pessoa ela é saudável, não, a menos que ela queira. No futuro provavelmente vai ter opção da pessoa escolher ou não. Tu pode Mas, reimplantar, tu reiimplanta. Agora, sim, quando há destruição que não tem como reimplantar, aí é feito... justamente. Eu particularmente, eu sou a favor dos ciborgues. Eu acho que isso não desumaniza o ser humano, porque Por isso é o termo, é lei do humano, a transhumano. questão da humanidade, ela não está na questão do corpo físico, ela está na questão mental. Então, desde que tu não altere o pensamento da pessoa, que tu não mude as questões éticas e princípios pessoais dela, eu sou a favor, porque isso não vai ter problema nenhum, vai ser uma melhora. Então, inclusive tem o Cyberpunk, que ele trata muito do transhumanismo, questões robóticas, ciborgues. O lema dele é baixa vida orgânica, alta vida tecnológica, um dos lemas dele. Alta qualidade de vida, né? Baixa vida orgânica. Só que não significa que tu vai quebrar os teus braços para colocar um ciborgue ali, um braço biônico. Mas, em geral, eu acredito que desde que isso não afete a visão que a pessoa tem de mundo, desde que a pessoa não passe a ter uma visão de máquina, tipo aquelas visões clássicas de robôs que se revoltam contra a humanidade, desde que a pessoa ela não perca o contato consigo mesmo, com as suas questões éticas, que ela não deixe de ter os seus sentimentos e tudo mais, não deixe de ter os seus ideais, eu acho que eu sou a favor. Eu sou a favor. O Capitão Gancho é de 1900 e quanto? Mas na verdade isso é uma coisa bem antiga, né? O Capitão Gancho é bem antigo. Naquela época eles já 1800 colocavam... e algo. Acho que é de 1800 Não e algo. chegava a 1900, então. Isso. Foi antes de 1900, se eu não me engano. Peter Pan antes de 1900. Então é uma coisa bem antiga, né? A utilização de mãos biônicas ou algum objeto no lugar Antes de mão. disso ainda, Eduardo Mãos de Tesouro. os princípios disso, eles estão ainda lá no Frankenstein. Quando 1890, por aí. lá no Frankenstein, quando Mary teve Shelley. a Mary Shelley, O marido dela era neurocientista. ela antecipou a ideia de tu construir um ser humano com partes. No caso, basicamente, de certa forma, tu consegue fazer uma analogia com os ciborgues, um ser humano por partes, né? Então o que ela fez, Frankenstein? Mas eu acho que tem mais a ver, por exemplo, tu pegar um cara que está morrendo e ressuscitar o cara. Tem mais a ver com isso aí. De certa, literalmente sim, mas se tu vai pegar a questão, tu vai fazer uma análise mais aprofundada. Ressuscitação, no caso. Tu vai fazer uma análise mais aprofundada, tu vai ver que tu A colocar matéria uma ela prótese, tirava da onde? Eu não lembro agora. colocar uma prótese não deixa de ser uma ressuscitação. No caso, tu perdeu a mão. Na história ela pegou um cadáver, eu não lembro a história. Não, ele pegou vários, se não me engano. Ele Na ia verdade, não ficou misturando muito claro, tudo. tá? Quem contou a história, quem inventou alguns detalhes... Porque tem a ver com Golem lá Isso. também. Quem inventou alguns detalhes, sim, tem a ver. Quem inventou alguns detalhes, assim, foi mais os filmes. Só que, por exemplo, nos filmes, o Frankenstein ele é criado com base em eletricidade. No livro, basicamente, é o seguinte, dizia que o doutor ele estava planejando, ele ficou dias em cima daquilo ali, construindo a criatura, e de repente, quando ele olhou para crescer, ele estava vivo. Então, não diz como é que ele reviveu ele. Daí, os filmes inventaram que foi o questão elétrica, que ele botou o Frankenstein lá numa máquina, ligou a eletricidade, e depois saiu gritando It's Alive, que é o tema. Mas não foi bem assim. Mas nesse sentido de ressuscitação, tu consegue fazer uma analogia entre o ciborgue e o golem de carne, que no caso seria o Frankenstein. Tu consegue fazer essa analogia. E o golem de madeira, que deu origem ao Pinóquio, também tem a ver com... Sim. E o princípio de tudo, claro, tá no golem clássico lá, né? Lá no o de pedra. Que inclusive fez parte virou até tema de filme. O Golem, filme de 1920 e poucos. Então mas é bem interessante. Bem interessante. E tem muito a ver, porque... O Coisa do Quarteto Fantástico era um tipo desse aí também, né? Ali era a mutação. Né? Ali foge um pouco Mas as mutações têm a ver com transhumanismo, assim como X-Men e companhia. Né?
Biopunk. Esse tipo de transformação biológica, ela tem muito a ver com o biopunk. O biopunk, ele é um subgênero do cyberpunk, ele se originou no cyberpunk. E no caso, ao invés de robôs, o avanço tecnológico, as melhorias humanas são feitas a partir de evoluções forçadas por meio da biologia sintética. Biologia sintética é biologia artificial. Então, um filme que já falou sobre isso, A Ilha do Dr. Moreau. Ilha do Dr. Moreau. Um livro, né? Um livro, na verdade é um livro. Né? Depois era o filme. E sim. Um clássico do biopunk de jogos, tem o Bioshock. Bioshock é um tipo de biopunk de jogo. X-Men, acho que passa. X-Men é um tipo de biopunk. O Bioshock, o nome já faz essa analogia, né? Bioshock. Choque biológico. Basicamente, inclusive, tem uma... os personagens, eles têm poderes, tipo mutantes, só que eles não nasceram com aqueles poderes. Aquelas coisas, elas foram desenvolvidas por meio da biologia sintética. E com base daquilo, eles conseguem aprimorar suas próprias habilidades pessoais, suas próprias habilidades humanas. Nanotecnologia. Isso. E daí, no caso, eles têm lá os plásmides, que eles chamam, e tu injetando um plásmide em ti, tu consegue, por exemplo, controlar inseto, consegue produzir eletricidade, produzir fogo. Isso é biopunk. É um princípio do biopunk. Melhoria humana, forçar uma evolução humana com base na biologia sintética. A questão aí, tu pega, por exemplo, nanorobôs, nanoinsetos, digamos assim. Tu pode usar isso para injetar uma pessoa e curar um tumor, por exemplo, é uma das ideias. Seriam os micromédicos. Isso aí está até no JJ Benítez, Operação Cavalo de Troia. Então, um projeto da NASA. E tem gente pesquisando isso. E tem aqueles que falam na questão do uso militar, né? Que um problema é isso. Tu usar um microinseto, tu pode inclusive matar uma pessoa, ou produzir uma parada cardíaca. Tem alguns filmes já mostraram isso. E muitas vezes até é difícil porque o bichinho é pequenininho, né? Zequinha, Graciano, Matheus Júnior, treino do Chico Bento. Então, a experiência Warwick era um pesquisador e experimentou nele mesmo. Ali o questionamento era se uma pessoa sadia experimentar, né? A ideia é para fazer em pessoas que perderam o braço, perna. Então, questões éticas. Comportamento autônomo, comportamentos autônomos de robôs. Em algum grau de autonomia, qual o grau de autonomia? Aí entra as leis de Isaac Asimov ali. O filme Eu, Robô, né? Embaixo ali nós temos os cavaleiros lá do túmulo. Embaixo tem os cavaleiros que foram encontrados na China. Para quem não conhece o Isaac Asimov, o escritor é aquele ali em preto e branco, ali no quadradinho menor ali de óculos. E lá do lado é o Cyborg? Não, é outro. Robôs com ação não controláveis podem causar gênero aos humanos? Causar perigo aos seres humanos. Robôs que com ações não controladas. Assistência robótica. Isso. Robôs com ações não controladas. Será que elas podem ser perigosas aos seres humanos? Essa é uma questão. Então é uma questão, inclusive é um dos, já foi tema de várias obras de ficção científica. Isso é muito abordado. Eu vou citar agora uma que é o Halo. O Halo é um jogo de ficção científica. E nele tem uma espécie de alienígena avançada que ela desenvolveu robôs que eles pensam por si só. Eles planejam por si só. Embora eles não... Claro, eles têm uma função, eles têm aquela função com a missão deles, só que para conseguir atingir essa função, eles agem por conta própria. Eles ficam a seu bel prazer. Então, são inteligência artificial altamente evoluídas. Tem estudiosos de ufologia que dizem que algumas naves, quem pilota são robôs. Tem a ver com isso aí também. Sim, seriam seres robóticos, não seriam seres orgânicos. No caso, e no Halo, a principal ajudante do personagem principal, Master Chief, é a Cortana, que é uma... Inclusive tem no Windows a Cortana, foi baseada nessa Cortana do jogo. E a Cortana, ela foi desenvolvida a partir de uma doutora que sobreviveu. Foi pego uma doutora altamente inteligente,
dela, conhecimento, memória artificial. Na verdade, é uma inteligência virtual, mas é artificial. E, basicamente, a relação entre a Cortana e o Master Chief é uma relação... Muitas pessoas elas associam, fazem uma analogia a uma relação de casal. Porque percebe-se que a Cortana, por si só, ela tem sentimento, ela tem algum sentimento pelo protagonista. Essa é outra questão ética. Uma pessoa que está para morrer, tem como transferir o conhecimento, a memória dela para um robô ou para uma máquina? É uma questão que tem gente pesquisando também. Tem um anime que fala sobre isso, Plastic Memories. O próprio nome já diz. Memórias plásticas. O que acontece? A pessoa, ela contrata um robô, só que esse robô tem um tempo de vida. Ela contrata um robô e esse robô se torna parceiro dela. Então, o que acontece? Quando o robô esgota o seu tempo de vida, tu consegue salvar as memórias dele. Só que ele destrói. Ele é destruído. Porque tem tempo de vida. No caso, o robô nessa história, ele é tipo um aparelho eletrodoméstico. No caso, ele tem um tempo de vida, ele faz companhia para aquela pessoa, ela pode até salvar as memórias, só que depois ela vai ter que comprar um novo robô e começa tudo do zero de novo. E a tristeza do robô, não sei se tu lembra, é que ele queria se tornar humano e quando ele descobriu que os humanos morriam, ali era a tristeza dele. Sim. E ele se torna humano no final do filme. Justamente, é essa a questão. A Cortana do Halo, ela é humana, ela é uma inteligência artificial, mas ela nutre algum sentimento pelo protagonista e ele por ela. Então, platônica? Sim, é uma relação platônica porque ele é humano, ela é uma inteligência artificial. Claro que isso muitas vezes a relação deles é explorada na história e dá a entender que tem sentimento, inclusive por parte dela, que é um robô. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm medo de que em dado momento, com esse avanço, os robôs eles passem a pensar por si só. Inclusive tem um filme, O Homem Bicentenário, onde o robô ele se tornou praticamente um ser humano, inclusive com funções biológicas humanas. Humano completo, como foi dito em algumas partes do filme. Depois se suicidou, infelizmente. Sim, se suicidou. Provavelmente vários outros problemas. Robin Williams. Tinha depressão, né? Sim, daí é complicado. O que mais que tem ali? A questão de se os robôs podem ser agressivos, se podem agredir os criadores. O que mais que fala ali? As leis de Asimov. O que é máquina e o que é humano? A questão do ciborgue. Porque muita gente é contra. Até quando tu se torna... O que tu vai ser sendo ciborgue? Um robô ou um ser humano? Então, metade de cada um. Então, o que acontece? Esse questionamento eu já digo o seguinte, ó. Se a mente for manter a mente original do ser humano, ele vai continuar sendo humano. Ele é um ciborgue, mas é um humano. O próprio personagem ciborgue da DC Comics, ele mostra muito isso. O nome dele já diz que ele é um ciborgue. Parte dele é máquina. Só que ele age, o pensamento dele é de um ser humano. Então ele não é uma mera máquina. Ele é um ser humano. Então, até que ponto a gente pode questionar a gente deve questionar esse tipo de avanço com base nessa ideia de que nós vamos deixar de ser humanos? Tem muita gente que não é robô e que pra mim não é ser humano. Porque sempre entra a questão do livre-arbítrio, né? Tu pega, por exemplo, aquele cara lá, todo mundo conhece, ele não tem os braços e as pernas, ele palestra, fala de Jesus, e é um cara feliz. E ele não quer pôr perna, não quer pôr braço, ele teria essa opção, mas ele não quer. Sim, daí é uma escolha dele. Então sempre existe a escolha. Agora vamos imaginar se ele fosse triste, poderia até pôr braço, pôr perna. Agora, pensa comigo. Eu, por exemplo, eu faço muita coisa que eu uso as minhas mãos e os meus pés. Se eu ficasse sem um membro, isso com certeza ia desnortear a minha vida. Ia desestruturar. E daí, se eu tenho uma tecnologia dessa à disposição, por que não usá-la, né? Por que não usar? Então, muitas vezes se prendendo a essa questão étnica,
vamos imaginar que não seja permitido por questões étnicas. Então, por essa questão étnica, que, ao meu ver, é meio Tem infundada... até as Paralimpíadas, né? É tem que, pessoas que ganham prêmio. que, meu ver, é um pouco infundada, essa de que tu não deve colocar prótese. Eu vou deixar de ter uma vida boa só porque alguns setores mais radicais, mais conservadores, mais militantes, digamos assim, acham que eu vou deixar de ser humano. Então, para mim não faz muito sentido. Eu acho que é uma tecnologia que a gente tem que usar. A maioria das pessoas que eu já vi que teve problemas com amputação, quando elas têm interesse em repor essa parte. É muito raro a pessoa que não tem interesse em repor. No caso, esse caso é um caso à parte, né? Mas muita Mas gente... aqui no bairro nós temos pelo menos 2 casos. Sim. Eu vou citar o caso do meu pai, ele usa o marca-passo. Então tem várias pessoas com marca-passo, tem várias pessoas com dispositivos intratorais para controlar a arritmia. Sim. Tem gente já usando para controlar epilepsia. E querendo ou não, por mais que você não queira aceitar, são ciborgues, de certa forma. São ciborgues. Não o ciborgue, aquele tipo de exterminador futuro, mas são biônicos, né? Porque biologia somos biônicos. Biologia e mecânica. Somos ciborgues. Prótese de quadril, prótese de joelho, tem muitas pessoas, gente. Então, nós não deixamos... quando a gente usa um aparelho desse, a gente não deixa de ser ciborgue, a gente é um ciborgue. Então, desde a prótese dentária sim. até... Então, tem muita essa Lembrando questão. Que tem as próteses e as órteses. As órteses o óculos, são os acessórios. Eu né? penso que muitas vezes até pela falta do conhecimento, cria-se um certo preconceito. E o achismo que a gente comentou da outra sim. vez, né? A axiologia. Sim. A gente tem que ser científico, não uma axiologia. Justamente. E daí muitas dessas questões étnicas que elas... Éticas. Étnicas é de etnia. Não, muitas das questões éticas, elas são fundamentadas em algo que, ao meu ver, não... Nesse sentido, é algo que puxa para trás, ao invés de contribuir. Tu impedir a pessoa de ela se curar com se curar de uma amputação por meio de uma prótese, por questão ética, Mas ela vai fazer escolha, tu não vai obrigar ela a fazer. Justamente. Mas é um exemplo. Se fosse proibido fazer isso por questões éticas, nós estaríamos numa situação meio complicada, porque assim nós estaríamos impedindo que muitas pessoas elas tivessem a oportunidade de voltar a andar, de voltar a usar as mãos, porque por questão ética foi feita uma legislação, por exemplo, que impediu que ela utilizasse. Pessoas com stent nas artérias coronárias tem bastante. O que eu só falei é o seguinte, livre-arbítrio. A pessoa pode escolher. Quer colocar prótese? Coloca. Não quer? Não coloca. Simples. Isso está de boa. Da mesma forma, a bebida. Tem um problema que é mortal. Todo mundo sabe que a bebida faz bem. Quer beber? Bebe. Não quer? Não bebe. Então... Aneurisma de aorta. Se estourar, a pessoa morre. Se tu puder usar uma prótese, por que não usar, né? Justamente. Qualidade de vida. Questão da vida. Já está na hora delas. Bom, essa aí vai continuar. Continuamos na semana que vem, então. Esse assunto é vasto e é muito interessante. É um assunto que ele tem... Inclusive tem as figuras, deve estar na próxima aula ou na outra. As figuras dos homens biônicos da atualidade. Tem um que tem os 2 braços biônicos. Muito boa noite. Nós vamos encerrando por aqui. Lembrando que o programa ele vai ao ar, esse programa Filosofando, deixa eu botar para mim. Esse programa Filosofando ele vai ao ar todas as quintas, no Dr. Flávio, a partir das 7 horas. E em casos especiais ele vai às 6h30, quando qualquer coisa pode acontecer dele começar mais cedo, mas daí a gente avisa de antemão. Então, boa noite, doutor. Muito boa noite a todos.